Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, que essa palavra de hoje venha entrar no seu coração e edificar a sua vida. E eu já te convido a abrir a sua Bíblia para que juntos nós possamos refletir na passagem de hoje, que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Vamos lá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Bom, passar por provações realmente não é fácil, né? Nós sabemos que nós iremos passar por muitas lutas, muitas adversidades, independente de nós andarmos com o Senhor ou não. Aqui, esse mundo é um mundo de dores, de sofrimento. Eu sempre falo isso aqui, que infelizmente nessa vida iremos passar por muitas provações. Algumas pessoas acham que por andarem com Jesus, a vida será perfeita, né? E isenta de qualquer sofrimento. Mas não, nós somos pessoas comuns, como todas as outras, e nós iremos sim passar por adversidade. A diferença é que nós caminhamos com Cristo e é através da adversidade que o Senhor vai transformando o nosso coração, transformando a nossa vida e muitas vezes nos levando ao caminho no qual Ele quer nos levar, não só na vida espiritual, mas também para planos que Ele tem para a nossa vida. E não é fácil a gente se alegrar em meio às adversidades. Eu não sei vocês, mas eu acho que ninguém quer passar por sofrimento. Eu, pelo menos, não, né? Nas nossas orações, nós não ajoelhamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, me mande adversidades, me mande lutas. Eu quero sofrer, ainda que seja para crescer espiritualmente, né? Eu acho difícil algumas pessoas que fazem isso. Se existe, ok, mas a verdade é que a gente faz de tudo para sair das provações, né? E não entrar nelas. Mas nós devemos nos alegrar, irmãos, mediante as provações. E o alegrar aqui nessa passagem não quer dizer que você tem que estar sofrendo, passando por um momento difícil e ainda assim estar rindo o tempo inteiro, que você não pode sofrer, que você não pode chorar. Mas se alegrar diante as provações, as adversidades, é entender que elas não são para te castigar, e sim para fazer você crescer espiritualmente, para transformar o seu caráter, né? Nós devemos nos achegar a Cristo e até Cristo, independente de como está a nossa vida, de como está o nosso coração, independente dos nossos pecados, né? Nós devemos ir até Cristo da forma que nós estivermos, mas nós não temos como continuar na presença do Senhor da mesma forma. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Jesus, nós precisamos buscar a ter um coração igual dele. E para isso o Senhor vai usar as provações para transformar o nosso caráter, para nos deixar cada vez mais parecido com Cristo. Eu sei que dói muito as provações, as adversidades. Tem provações que vêm como a velocidade da luz e vai embora da mesma forma, que dura uma semana, um mês, talvez um ano, que ela chega e logo vai embora, né? Eu diria que seriam mais desafios, né, do que provações. Já tem provações que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até 10. Já vi pessoas falarem que está com o seu joelho no chão há 20 anos, orando por uma causa, pedindo o fim de uma luta. Então, realmente, precisamos ter perseverança. Então, como o Senhor nos fala aqui, né, as provações, né, nos traz perseverança. Não é fácil passar por elas. Tem dores, tem sofrimentos que vêm, nos machucam demais, né? E quando essas provações são em curto prazo, às vezes é muito fácil a gente continuar ali se mantendo na fé. O difícil é quando elas vêm e ficam, e ficam, e ficam. Parece que já fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente muitas vezes já não consegue ver mais cor no nosso dia. Tem lutas que vêm e transformam até a nossa essência, né? Ela nos deixa às vezes apático, sem brilho no olhar. É difícil, né? Não é fácil chegar e falar: vamos nos alegrar diante das provações. Nós devemos aceitar as provações, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e não reclamar, mas dizer que nós precisamos o tempo inteiro
não estar sofrendo, estar alegres o tempo inteiro. É difícil, irmãos, mediante certas provações, é difícil. Então Deus entende isso, Ele compreende, Ele entende a nossa carnalidade. Jesus esteve aqui nesse mundo, Ele viveu como nós vivemos, passou todas as dores desse mundo, todo o sofrimento, encarou uma cruz por nós. A Bíblia em nenhum momento fala que enquanto Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado, sofrendo, Ele estava com um sorriso no rosto. Eu acredito que não. Mas no coração dele, ele sabia que era preciso passar por aquele processo, por aquela provação, para que o plano de Deus fosse concluído. Tanto que ele fala, né, está consumado, ou seja, precisava ser concluído o plano de Deus. Jesus foi à cruz, enfrentou a cruz do Calvário para morrer por nós. Mas imagina quanto foi sofrido. Às vezes nós nos machucamos, né, em algo simples e já dói, a gente sente a dor. Imagina toda a dor que Jesus passou ali, sabe, sendo crucificado por nós. Sem contar que ali a Bíblia fala que Ele estava levando todos os nossos pecados. Imagina o peso espiritual que estava sobre Ele naquele momento. Então, assim, ainda que nossos sofrimentos, nossas lutas nos machuquem, nada que nós passarmos aqui nesse mundo se iguala ao sofrimento que Jesus teve por nós. Então se mantenha firme no Senhor. É isso que Deus espera aqui de nós, que a gente entenda que as provações não veio para nos castigar. Lá em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, irmãos, aqui nessa passagem nós podemos ver, né, que o Senhor usou o processo da construção de um vaso de barro para falar com Jeremias, que assim é o povo de Israel, era o povo de Israel em suas mãos. O barro era o povo de Israel e o Senhor Deus era o oleiro. E assim essa mensagem nós podemos trazer para o dia de hoje, porque é ainda dessa forma que o Senhor trabalha também conosco, o seu povo, nós filhos do Senhor. O Senhor vai nos moldando o nosso caráter, assim como o oleiro vai moldando o vaso para deixar da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja, assim o Senhor faz conosco. Essas provações que vêm não são para nos destruir, e sim para reconstruir. Aqui na passagem nós vemos aqui, né? Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Irmãos, o Senhor, Ele nos criou para vivermos junto a Ele, na presença dEle, mas infelizmente através dos nossos pecados nós nos afastamos do Senhor. Então Deus precisa nos refazer o nosso caráter, o nosso coração, e é dessa forma que Ele vai nos refazer, através das nossas lutas, das nossas provações. Ele vai nos moldando para que nós fiquemos de acordo com a vontade dEle. E qual é a vontade dele para a nossa vida? Que nós tenhamos um coração igual a de Cristo. Por isso que eu disse lá no início, que nós precisamos ir até o Senhor da forma que nós tivermos, mas nós não temos como continuar na presença de Deus da mesma forma. Então, se hoje você está passando por provações, ainda que esteja difícil essa luta, essa peleja, esse deserto, eu sei que não é fácil, ninguém quer passar por sofrimento, mas creia que isso é um processo.
Assim como o vaso leva um tempo para ficar pronto, assim também é o nosso coração nas mãos do Senhor. Ali o oleiro vai moldando o vaso, mas existe todo um processo. Ele precisa descansar depois ele precisa passar pelo fogo. Então entende que todo o processo leva um tempo, não é do dia para a noite. E muitas vezes, quando a gente está lutando contra esse processo, pode estender mais ainda ele, o processo. Às vezes algo que o Senhor ia trabalhar na sua vida por pouco tempo, mediante a sua murmuração, a sua luta, a você não aceitar, a relutar contra a provação que o Senhor está te dando. Às vezes esse processo, essa provação vai durar ainda mais tempo. Por isso que nós devemos nos colocar diante do Senhor com o coração quebrantado, buscar realmente crescer espiritualmente no Senhor, ler a palavra, buscar oração, jejum e entender o que o Senhor quer de nós, deixar que o Senhor nos transforme, para que então a gente cada dia mais se pareça com Cristo. E você pode ter certeza, irmãos, quando tudo isso passar, você vai agradecer ao Senhor. Sei que nesse momento é difícil agradecer pelas provações, mas quando tudo isso passar, você vai entender que foi necessário. Você vai ver que o Senhor te transformou numa pessoa bem melhor e ainda vai fazer você viver os planos do Senhor para a sua vida. Não só os planos espirituais, mas os planos pessoais que o Senhor tem para a sua vida, os planos profissionais, porque quando o Senhor vem para transformar, Ele vem e transforma tudo. Então confia no Senhor, confia no processo. Eu sei que é difícil, mas creia que grandes coisas o Senhor tem para você e que essa aprovação não é para te destruir. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, edificado a sua vida, e eu espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau!